Com a palavra o Roberto aí para réplica. Opa, então, com todo o respeito devido à doutora e no espírito aqui do confronto, eu vou confrontar a opinião da doutora. Eu acho o ECA uma legislação ideológica absurda. O ECA no Brasil hoje, ele não protege a criança, ele protege os menores de 18 anos, que eu me recuso a chamar de menores infratores, são criminosos, alguns deles criminosos hediondos, assassinos sádicos, e coloca a grande maioria das crianças, né? Quantas crianças tem no Brasil? 20 milhões, 40 milhões, 80 milhões? Essas crianças estão indefesas, à mercê dos poucos milhares de bandidos com menos de 18 anos que hoje fazem o que querem. E eu vou explicar por quê. A doutora mencionou o princípio da proteção integral, que é mencionado pelos defensores do ECA, né? Mas eu ando pelo Rio de Janeiro e se eu for levar um caderninho para contar a quantidade de crianças que eu vejo na rua, e se eu for tirar foto, não, assim, onde está o princípio da proteção integral que só chega nos menores infratores, não chega nos menores da rua, né? A nossa educação, que a doutora mencionou, continua um lixo. 30% dos alunos que terminam o segundo grau são analfabetos funcionais. A gente fazer uma lei não significa que a gente muda a realidade, porque a gente não pode medir uma ação do Estado pelas suas intenções. A gente tem que medir pelos resultados. Essa é a medida verdadeira. E qual é o resultado do ECA? Eu vou dizer, há 2 ou 3 dias atrás, um grupo de menores em São Paulo matou uma mãe, uma filha de 7 anos e uma filha de poucos meses estrangulada e tocaram fogo na casa. Menores de 18 anos, bandidos assassinos sádicos. Eu não chamo de menores infratores. Há poucos meses atrás, no Piauí, no estado do Nordeste, um grupo de bandidos com menos de 18 anos atacaram um casal, degolaram o rapaz na frente da moça que estava grávida, depois estupraram a moça, né? O que vai acontecer com esses bandidos com menos de 18 anos? Eles não são presos, eles são internados, né? E aí vem a realidade que muita gente não conhece, que eu descobri porque eu conversei com promotores do Rio de Janeiro que lidam com isso. Quando o juiz determina, vai se internar esse menor infrator, né, um bandido com menos de 18 anos, o juiz não diz por quanto tempo ele vai ficar. Na sentença, simplesmente interne-se. Aí o bandido com menos de 18 anos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele é internado. 3 meses depois é feita uma revisão dessa internação. Quem faz essa revisão? Foi o juiz que sentenciou ele para internação? Não. É um assistente social ou um outro juiz que nada sabe do crime. E qual é a medida de avaliação desse bandido? É simplesmente o comportamento dele na instituição. Isso é uma loucura. Então esses garotos aqui que degolaram o rapaz, estupraram a moça, eles vão ser avaliados se eles devem voltar para a rua ou não, simplesmente pelo comportamento deles na instituição. Ora, todo promotor de justiça sabe, e todo juiz sabe, que os bandidos mais violentos na rua são os mais bem comportados. Mas não acaba aí não. No Rio de Janeiro, hoje, o tempo médio de internação de um bandido com menos de 18 anos é de 5 meses. Esses são dados do Ministério Público. O tempo médio de internação de um bandido com menos de 18 anos homicida, um sujeito que pegou uma arma e matou um filho nosso, um parente nosso, um pai nosso, é de 8 meses. Doutora, me diga se isso não é uma obscenidade, uma depravação da justiça. Que exemplo que nós estamos dando para as nossas futuras gerações, que exemplo nós estamos dando para a nossa sociedade de uma forma geral.